Olá, pessoal. Eu sou a professora Isadora Taide, sou professora de Direito do Trabalho e Prática Trabalhista e sou especializada em aprovação no exame de ordem. Já aprovei milhares de alunos e hoje vim aqui conversar com vocês para explicar como você vai fazer uma peça perfeita para a segunda etapa da OAB de Direito do Trabalho. E aí, é importante que vocês entendam que a preparação para a segunda etapa da OAB é muito mais importante do que o conhecimento. Isa, por que você está falando isso? Quando a gente verifica os modelos de peças, a estruturação de peças que às vezes vocês ficam decorando, nós vemos modelos gigantescos que vocês perdem muito tempo decorando e eu tenho uma notícia para dar para vocês. A estruturação da peça da segunda etapa da OAB, ela vale pouquíssimo ponto e os quesitos utilizados pela FGV são bem restritos, ou seja, você não precisa escrever aqueles modelos gigantescos. Quando nós falamos de segunda etapa da OAB, é de extrema importância nós entendermos que o que vai valer ponto é o que a FGV determina como espelho de correção. Então, a prática do advogado na vida real não se confunde com os quesitos utilizados para a correção da OAB. Então, como a gente quer ganhar tempo e a gente quer otimizar os nossos estudos e ser aprovado de forma rápida e com qualidade de estudo, nós vamos aprender só o que a FGV considera como verdadeiro, só o que a FGV considera como correto. E aí, nós vamos entender que, para ser aprovado na FGV, a preparação que é de extrema importância. Então, vamos começar para a gente não perder tempo, porque vocês vão aprender tudo de uma ação trabalhista nessa nossa aula de hoje. E não só de uma ação trabalhista, mas uma ação trabalhista perfeita. E aí, vamos começar com a estruturação, com o organograma da inicial. Toda ação trabalhista tem um checklist que você sempre vai seguir para verificar se você está colocando todos os pontos que são necessários na ação trabalhista. E aí, nós vamos aprender que existem pontos fixos e existem pontos que só vão existir caso o exercício de vocês traga uma narrativa que indique aquele ponto que não é fixo. Então, vamos dar uma olhada no organograma que eu trouxe aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. O organograma da inicial da nossa ação trabalhista é esse: endereçamento, qualificação, condição da ação, prevenção, tramitação preferencial, justiça gratuita, honorários advocatícios, verbas rescisórias, baixa na CTPS, mais comunicação aos órgãos competentes, multas, mérito e conclusão. Esse é o organograma da nossa ação trabalhista e eu já deixei em destaque para vocês que o que está de roxo é o que é fixo. Então, quer dizer que o que eu coloquei de roxo é fixo na sua peça. Independentemente do que existir no seu exercício, vão ter esses pontos. Agora, os outros pontos, eles só vão existir se o exercício trouxer uma narrativa que demonstre a existência deles. Então, independentemente do que esteja no seu exercício, nós vamos colocar os pontinhos de roxo. Vamos começar a colocar nosso organograma aqui para ficar mais claro para vocês. Endereçamento é o primeiro ponto do nosso organograma da ação trabalhista e ele é um ponto fixo, quer dizer que ele sempre existe. E como que ele vem na nossa peça? Como que nós vamos redigir ele na nossa peça? Vem comigo. Excelentíssimo senhor juiz da tal vara do trabalho de... Esse é o nosso endereçamento. Pode escrever de forma abreviada, do jeitinho que eu coloquei. O número da vara, em regra, fica em branco. E ali, depois de vara do trabalho de 3 pontinhos, nesses últimos 3 pontinhos, o que você vai colocar? Você vai colocar a cidade na qual o empregado presta serviços. Então, quando eu falo de endereçamento, é importante a gente entender que o único ponto de direito, de processo do trabalho que a gente precisa saber é que nós vamos colocar o nome da cidade em que o empregado presta serviço. Mas, Isa, e se o exercício não trouxe o nome da cidade que o empregado presta serviços? Você vai deixar em branco.
Fique atento a isso. Se a FGV não te deu informação, você não pode inventar nada. Se você inventar informação, é considerada identificação de prova e você vai ter a sua prova zerada, tá ok? Então, veio o local de prestação de serviço, colocou o nome da cidade. Não veio o local de prestação de serviço, deixou em branco. Então, o endereçamento é bem simples, desse jeitinho que eu coloquei para vocês. Em regra, a vara vem em branco. Por que, Isa? Porque quando eu ajuizo uma ação, a ação vai ser distribuída para uma vara que a gente ainda não sabe qual que é essa vara, tá ok? Então, por isso que fica em branco. E por que é em regra? Porque a gente vai ver que tem uma situação em que nós vamos colocar o número da vara, mas daqui a pouco eu chego nisso aí. Tá beleza? Saí do endereçamento, eu fui para qualificação. E aí, deixa eu deixar um espaço aqui. Qualificação, vamos lá. A qualificação, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, que é onde a gente vê a maioria dos modelos pecando aqui nesse ponto da qualificação. Quando eu falo de qualificação para fins de OAB, não estou falando da prática da vida real do advogado, estou falando para ser aprovado na OAB. A qualificação, ela pode ser simplificada, bem simples, bem sequinha, sem aquele tanto de informação. Já vi qualificação, modelo de qualificação para OAB de 10 linhas. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro que nós temos 5 folhas apenas para fazer a peça. Então, a gente não pode perder linhas com que não vai ser pontuado. E 2, que nós não vamos ficar decorando que a FGV não utiliza como quesito de pontuação. Vamos ver como que fica a qualificação. Olha aí comigo. Empregado, qualificação completa, vem à presença de Vossa Excelência, por seu advogado infracinado, procuração anexa, com fulcro nos artigos 840 caput, parágrafo 1º da CLT e 319 do CPC, propor a presente ação trabalhista. Em face de empresa, número do CNPJ, endereço completo concebe pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Qualificação bem simples, bem sucinta, não é para ficar colocando CTPS, colocando o endereço, colocando nacionalidade, colocando profissão, não precisa disso para a OAB, não precisa ficar decorando, é para escrever do jeito que eu coloquei, qualificação completa. Quando eu coloco qualificação completa, às vezes vocês acham assim, Isa, então é para eu fazer a qualificação completa, né? Colocar nacionalidade, profissão. Não, é para você escrever a expressão qualificação completa do jeito que eu coloquei para vocês. Então, no nosso modelo, olha aqui comigo, volta lá. No nosso modelo, você só vai trocar a palavra empregado pelo nome do seu cliente, que veio lá no exercício, e você vai trocar a palavra empresa pelo nome da empresa, só. O resto é do jeito que eu coloquei, sem inventar informação, bem sucinto, bem restrito. Olha aqui, gente, quero que vocês prestem atenção numa coisa. Se a OAB te der informações sobre a qualificação, ou seja, falar qual que é o número da CTPS do empregado, falar qual que é o número da identidade, do CPF, o endereço do empregado, toda a informação que a FGV te dá no exercício, você é obrigado a colocar na prova. Então, isso não é normal, mas já aconteceu. Vamos supor que a FGV te dê qual é o endereço do empregado, Rua Ouro, número 70. Você tem que pegar esta informação e inserir na qualificação. Toda vez que a OAB te der uma informação, você tem que utilizar a informação que foi passada. Agora, se a OAB não te deu informação sobre a qualificação, você vai escrever do jeito que eu coloquei. Não é para escrever CTPS, identidade, CPF, 3 pontinhos. É para escrever do jeito que eu coloquei. Qualificação completa, é só essa expressão. Então, vamos supor que a OAB tenha te falado que o endereço do empregado é Rua Ouro, número 80. Olha aqui como que você faria. Você ia colocar empregado, o nome do empregado,
qualificação completa, vírgula, Rua do Ouro, número 80. Se a OAB te der a informação, você tem que colocar. E aí basta você ir colocando vírgula, vírgula, Rua do Ouro, vírgula, CTPS, só se a OAB te der a informação. Se a OAB não te dá essas informações de forma direcionada, a sua qualificação é desse jeito, seca, objetiva, sem invenção de moda. Não é para ficar inventando informações, tá ok? Então, endereçamento, qualificação, tranquilo? Beleza. Saímos do endereçamento da qualificação, vamos para... e aí, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês irem pegando. Aqui, eu vou colocar o que é fixo. E aqui, eu vou colocar depende. Aí, o próximo tópico aqui, ó, seria condição da ação. A condição da ação não é um tópico fixo. A condição da ação é um tópico que depende se vai existir. Então, vamos aprender quando que vai existir? Gente, presta atenção. Com a reforma trabalhista de 2017, nós tivemos a seguinte alteração legislativa. Toda vez que um empregado ajuiza uma ação e não comparece em audiência, para que ele possa ajuizar futuras ações decorrentes do mesmo contrato de trabalho, ele precisa pagar as custas do processo anterior. Então, quando o empregado ajuiza uma ação, então, vou colocar aqui, ó, condição da ação, tem que ter uma ação anteriormente ajuizada em que o empregado não tenha comparecido em audiência. Vou explicar para vocês, porque olha aqui. Quando o empregado ajuiza uma ação e ele não comparece em audiência, vocês vão concordar comigo que ele ajuizou a ação lá no judiciário, aquela ação foi distribuída, chegou na vara, porque é isso que acontece, chega a ação, ela é distribuída para uma determinada vara. Aqueles servidores daquela vara vão tomar conhecimento ali daquela ação. Então, eu tenho uma movimentação do judiciário quando há o ajuizamento de uma ação. Se o empregado simplesmente não comparece em audiência, ele que era o interessado ajuizou uma ação, movimentou o judiciário e simplesmente não compareceu em audiência. E isso acontecia demais na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o ajuizamento da ação interrompe a prescrição. Então, isso era favorável aí pro empregado. E aí, o que aconteceu com a reforma? Ela falou assim, olha, empregado, você pode ajuizar a ação trabalhista e não comparecer em audiência, fica à vontade. Mas, caso você queira ajuizar outra ação em decorrência daquele contrato de trabalho, vai ser condição da sua segunda ação pagar as custas daquele processo anterior em que você não compareceu em audiência. Então, nós temos a situação em que o empregado, quando ele ajuizar uma ação e não comparecer em audiência, para que ele ajuize a segunda ação em decorrência daquele mesmo contrato de trabalho, se faz necessário que ele pague as custas do processo anterior. É como se o judiciário estivesse dizendo, você movimentou o judiciário, era de seu interesse aquela ação, você ajuizou uma ação, você movimentou o judiciário e você simplesmente não compareceu em audiência. Então, agora, se você mudou de ideia e resolveu novamente ajuizar uma ação em decorrência daquele contrato de trabalho, é condição da sua segunda ação pagar as custas do processo anterior. Então, como esse ponto não é fixo, se a narrativa do seu exercício trouxer que o empregado ajuizou uma ação anterior, a qual ele não compareceu em audiência, nós vamos abrir o tópico da condição da ação
na nossa ação trabalhista. E aí, Isa, como que vai ficar escrito esse tópico na minha peça? Vem comigo. No dia X, o autor ajuizou a ação trabalhista a qual não compareceu em audiência, tendo esse sido condenado em custas, conforme o artigo 844, parágrafo 2º da CLT. As mesmas foram quitadas conforme comprovante anexo. Dessa forma, de acordo com o artigo 844, parágrafo 3º, está presente a condição para a presente ação. Então, o tópico da condição da ação é bem simples, não precisa escrever igual o meu, pode ser com as suas palavras, desde que você coloque de forma correta os fundamentos legais. Os tópicos da nossa ação trabalhista, eles são resumidos a fundamento legal e caso concreto e a providência que você busca do magistrado. Então, olha aqui, gente, toda vez que eu estiver falando sobre um tópico da OAB, eu vejo vocês decorando os tópicos. Não precisa ficar decorando. Por quê? Porque todo tópico, ele vai ter o quê? Ele deve ter o fundamento legal, tá? Ele deve ter o caso concreto e ele deve ter a providência que você busca. Por que que você está contando aquilo para o juiz? Então, na condição da ação, o que a gente está fazendo? A gente está falando assim, olha, juiz, o negócio é o seguinte, o meu cliente ajuizou uma ação anterior, a qual ele não compareceu em audiência. E como eu sei, como advogado, que, então, para ajuizar essa segunda ação tem que ter pago as custas do primeiro processo, eu estou aqui demonstrando que as custas foram pagas, então, que existe a condição dessa segunda ação. Vocês têm que entender que o pagamento das custas do processo anterior é uma condição para que exista essa segunda ação que você está fazendo pelo seu cliente. Então, você, como advogado, quando vê na narrativa da OAB falando que houve ajuizamento de uma ação anterior em que o empregado não compareceu em audiência, você tem que saber que você tem que abrir o tópico da condição da ação, porque você tem que contar para o juiz que você está ajuizando aquela segunda ação, mas que o seu cliente está demonstrando que pagou as custas do processo anterior. Tá claro para vocês? Então, eu venho com fundamento legal, que é o 844, parágrafo 2º e 3º da CLT. Eu venho com caso concreto, contando que houve ajuizamento de uma ação anterior. E a providência é, olha, juiz, estou te mostrando que existe a condição da ação, estou te mostrando o comprovante do pagamento das custas. Tá claro para vocês? Vamos para o próximo tópico, que também não é fixo. Prevenção. Quando que vai existir o tópico da prevenção na nossa peça? A prevenção, ela vai existir quando o exercício, a narrativa, trouxer a informação para a gente que houve o ajuizamento de uma ação anterior em que o empregado não compareceu em audiência ou ele desistiu da ação. Então, na prevenção, a narrativa tem que contar para a gente que o empregado não compareceu em audiência ou a narrativa tem que trazer para a gente que o empregado desistiu da ação. Toda vez que no seu exercício falar que o empregado não compareceu em audiência numa ação anterior ou ele desistiu da ação, nós vamos abrir o tópico da prevenção na nossa ação trabalhista. Então, não é fixo. É só se houver essa informação. E aí, o que acontece na prevenção? Gente, vamos supor que foi ajuizado uma ação. Se o cliente chega para você e fala assim, olha, eu quero que você ajuize uma ação para mim contra a empresa tal, que eu tenho um contrato, tive um contrato de trabalho com eles. Mas eu estou te contando que eu já ajuizei uma ação anterior, mas eu acabei desistindo.
deixa isso para lá, achei que eu ia causar muito problema para o meu empregador, ajuizei a ação no momento da raiva e depois desisti. Mas agora eu mudei de ideia e eu quero ajuizar uma ação. Gente, quando o empregado ajuiza uma ação contra uma empresa em razão de um contrato de trabalho, aquela ação é distribuída para uma determinada vara. Lembra que eu falei com vocês que quando ajuiza a ação chega no judiciário, é distribuída para uma vara respectiva, né? Não pode escolher a vara. Aqueles servidores daquela vara, eles vão tomar conhecimento ali daquela narrativa, e aí aquela vara em que o processo foi ajuizado vira a vara preventa. Por quê? Porque aquela vara foi a que tomou conhecimento inicial da narrativa. Ela já sabe daquele processo. E o que significa virar uma vara preventa? Quer dizer que todas as ações posteriores que forem ajuizadas, em razão do mesmo contrato de trabalho, elas devem ir para aquela vara inicial. Então, se o empregado ajuizou uma primeira ação e foi para a 30ª vara do trabalho, e ele desiste ou não comparece, quando ele resolver ajuizar outra ação em razão do mesmo contrato de trabalho, ele vai ter que mandar essa segunda ação para a vara, no meu exemplo, para a 30ª vara do trabalho em que foi a primeira ação. Então, gravem isso. Ajuizou uma ação, não compareceu em audiência ou desistiu da ação, a vara para a qual o processo foi, que é a vara preventa, ela vai ser a responsável por responder a todos os processos subsequentes que, obviamente, tratam do mesmo contrato de trabalho. Então, você, como advogado, quando o seu cliente conta que ele já havia ajuizado uma ação anterior, a qual ele não compareceu em audiência ou ele desistiu da ação, você tem que abrir um tópico da prevenção na sua peça, na sua ação trabalhista, para mandar aquela segunda ação para a vara preventa. E aí eu quero que vocês entendam que toda vez que você identificar na narrativa a existência da prevenção, a prevenção vai acarretar 3 consequências na sua peça. Anota aí para mim. Qual que é a primeira consequência que a prevenção acarreta na sua peça? Você vai colocar o número da vara no endereçamento. Lembra que eu falei com vocês lá no endereçamento que, em regra, a vara fica em branco? Tá? Aqui é a exceção. Quando houver prevenção na sua peça, você vai colocar o número da vara no endereçamento. Então, vamos voltar lá. Olha aqui. Vai ficar, no meu exemplo, eu falei com vocês que era a 30ª vara do trabalho. Então, vai ficar excelentíssimo senhor juiz da 30ª vara do trabalho de. E aí, você vai colocar o nome da cidade, se houver essa informação no seu exercício. Então, a primeira consequência, se você identificou a prevenção, é colocar o número da vara no endereçamento. Segunda consequência, você vai escrever debaixo do endereçamento essa frasezinha que está aí, distribuição por dependência / prevenção aos autos número. E coloca o número do processo, se o exercício te deu o número do processo, ou deixe em branco, caso não tenha dado o número do processo. Então, vem comigo, primeira consequência, colocar o número da vara no endereçamento. Segunda consequência, logo abaixo do endereçamento, escrever a frasezinha, distribuição. Então, entre o endereçamento e a qualificação, você vai escrever distribuição por prevenção / dependência aos autos número. Coloca 3 pontinhos, se o exercício não te trouxe o número do primeiro processo, ou coloca o número do processo, caso a OAB tenha dado essa informação. Quando a OAB não me dá uma informação, eu deixo em branco, ou eu coloco 3 pontinhos, ou eu coloco X, permitido pelo edital, tá, gente? Beleza, falei 2 consequências da prevenção. Terceira consequência da prevenção, você vai abrir o tópico explicando para o juiz por que você está pedindo para aquele processo
ir para uma vara diretamente, ao invés de deixar o processo ser distribuído. E aí, Isa, como vai ficar esse meu tópico na peça? Vamos lá. Olha, no dia X, o autor ajuizou uma ação idêntica a essa ou com pedidos idênticos que foi distribuído para a Y Vara do Trabalho de Belo Horizonte MG. Entretanto, não pôde comparecer à audiência designada ou desistiu da ação, determinando o arquivamento dos autos. Dessa forma, com base no artigo tal do CPC, deverão os autos ser remetidos ao douto juízo da Y Vara, eis que preventa para conhecer da presente demanda. Eu preciso decorar esse tópico? Não, porque eu já entendi que todo tópico é fundamento legal. Qual que é o fundamento legal da prevenção? Você vai deixar já lá no seu índice remissivo, 286, inciso 2 e 3 do CPC. Qual que é o caso concreto? O caso concreto é o AB que te dá. Você vai contar para o juiz. Juiz, olha, aconteceu o seguinte. O meu cliente ajuizou uma ação anterior, a qual ele não compareceu em audiência ou ele desistiu da ação. Por isso, eu quero que este processo seja remetido para a vara do trabalho tal, que é o número da vara do primeiro processo. Por quê? Porque aquela vara é a vara preventa. Aquela vara foi a que tomou conhecimento inicial da narrativa do meu cliente. Por isso que eu já estou mandando o meu processo diretamente para a vara preventa e não deixando ser distribuída. Por isso, quando você identificar no exercício da OAB a narrativa da prevenção, são 3 consequências. 1, você vai colocar o número da vara no endereçamento. 2, você vai escrever a frasezinha embaixo do endereçamento, distribuição por prevenção / dependência aos autos número. E 3, você vai explicar para o juiz por que você está mandando o processo para aquela vara respectiva. Tá claro isso para vocês? Próximo tópico que também não é fixo. Vocês estão vendo a quantidade de tópicos que nós temos que depende. E vou dar uma notícia para vocês. Qual é o normal da OAB? Só cair o que é fixo nas ações trabalhistas. Poucas ações trabalhistas em exames da FGV cobraram os tópicos que depende, tá? Condição da ação, até hoje não foi cobrada. Prevenção, foi cobrada uma única vez, tá? Então, vamos lá, próximo tópico, tramitação preferencial. Nunca foi cobrado pela FGV na ação trabalhista. Tramitação preferencial. Como depende, nós temos que saber, Isa, quando que eu vou abrir o tópico da tramitação preferencial? Você vai abrir toda vez que o exercício trouxer uma narrativa que demonstre que aquele processo tem direito de furar a fila. Então, a tramitação preferencial é o seguinte, gente. Toda vez que você ajuiza uma ação, a sua ação vai para uma determinada vara e ela chega lá na vara e, ó, entra para o final da fila. Tá cheio de processo. Vamos supor que na vara tem 250 processos. Você ajuizou uma ação, qual que é a regra? Chegou, foi para o final da fila, porque quem chega primeiro vai ser analisado primeiro. Mas a tramitação preferencial é a situação em que o seu processo vai furar fila. E quais são as situações em que o processo vai poder furar fila? Primeira situação, quando a ação ela versa única e exclusivamente sobre salário. Isso não vai cair na sua prova. Por quê? Para cair, o seu cliente tinha que te procurar falando que estava tudo certo no contrato de trabalho dele. A única coisa que o empregador não pagou para ele foram, por exemplo, os 2 últimos salários dele. O resto está tudo ok. Isso não vai cair na sua prova porque seria muito fácil, né? A OAB não vai cobrar uma narrativa em que a única coisa que o empregador deve é pagamento de salário. Mas, para a gente entender, então, primeira hipótese de tramitação preferencial é quando a ação versar única e exclusivamente sobre salário. Segunda situação, quando houver falência da empresa. Se houve falência da empresa, você, como advogado do seu cliente,
vai pedir a tramitação preferencial do seu processo, porque você quer que o processo fure a fila. Terceira hipótese de tramitação preferencial, quando qualquer das partes estiver acometida de doença grave. Qualquer das partes está acometida de doença grave, seu processo também tem direito a furar fila. Falei já 3 hipóteses. Quarta hipótese de tramitação preferencial, quando se tratar de idoso, mais de 60 anos. Então, você vai pedir a tramitação preferencial nessas 4 hipóteses que eu falei, mas lembrando que a primeira, que é quando versar única e exclusivamente sobre salário, a OAB nunca vai cobrar. Então, o que é que ela vai cobrar? Houve falência da empresa, uma das partes está cometida de doença grave, ou se o seu cliente é idoso, mais de 60 anos. Você vai inventar informação para pedir a tramitação preferencial? Não. Você só vai pedir o tópico da tramitação preferencial se a narrativa do exercício trouxer para você alguma das situações que eu falei. Olha aí, eu coloquei para vocês. E aí, como ficaria esse tópico na nossa peça? Muito simples. Requer a tramitação em caráter preferencial em razão... E aí, você vai trazer qual foi a situação narrada pela FGV e pronto, bem simples. Gente, vocês viram? Vão ficar 4 linhas escritas. Então, requer a tramitação em caráter preferencial em razão de ser o autor idoso, mais de 60 anos, e coloca a fundamentação legal. Então, você vai usar um desses tópicos. Lembrando que o primeiro, que é quando a ação versa única e exclusivamente sobre salário, não vai cair na nossa prova, tá? Tramitação preferencial até hoje não foi cobrada pela FGV, beleza? Vamos continuando. Próximo tópico do nosso organograma da inicial. Deixa eu colocar esse aqui ainda cabe. Depois eu apago, gente. Justiça gratuita. Vou sempre pedir justiça gratuita, Isa? Não. Só vou pedir justiça gratuita se o exercício trouxer a narrativa que me leve a crer que meu cliente tem direito à justiça gratuita. E quem tem direito à justiça gratuita? Quando o seu cliente ele for pobre no sentido legal do termo. E o que é isso? Ser pobre no sentido legal do termo são 2 situações. Pobreza absoluta e pobreza relativa. O que é pobreza absoluta? Quando o seu cliente receber até 40% do limite do RGPS. O que é RGPS? Regime Geral da Previdência Social. A lei, artigo 790, parágrafo 3º da CLT, determina que é pobre no sentido legal do termo e tem direito à justiça gratuita quando o empregado recebe até 40% do limite do RGPS. E aí, a média desse valor aí é R$ 2.400. Então, quando o empregado recebe até R$ 2.400, ele é pobre no sentido legal do termo, quer dizer que ele tem direito à justiça gratuita. Então, se o seu exercício falou que o empregado recebia R$ 2.000, você vai pedir a justiça gratuita. R$ 1.500 vai pedir a justiça gratuita. R$ 2.200 vai pedir a justiça gratuita. Tá? Que ele é considerado... Gente, isso não é porque a pessoa é pobre, não, tá? É pobre no sentido legal do termo. Quer dizer que ele tem direito à justiça gratuita. Então, o exercício falou que o empregado recebe R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.200, você vai abrir o tópico da justiça gratuita, por quê? Porque ele recebe até 40%, que eu já falei com vocês que é R$ 2.400, até 40% do RGPS. Eu falei que tem 2 situações de justiça gratuita. Segunda situação de justiça gratuita, quando, mesmo que seu empregado receba mais que 40% do limite do RGPS, ele não consegue arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. E aí, não é para inventar informação. Se a OAB falar que o seu cliente recebe R$ 3.000, mas que ele não consegue arcar com as custas do processo, você vai pedir a justiça gratuita da mesma forma e vai justificar para o juiz dizendo, olha, juiz, apesar dele receber mais que 40% do limite do RGPS, ele não consegue arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Tá claro para vocês?
E aí, gente, no tópico da justiça gratuita, eu sempre ensino o seguinte. Tem gente que fica 15 minutos pensando se existe justiça gratuita no caso concreto ou não. Aí, gente, tá na dúvida, pede a justiça gratuita, tá? Porque vocês ficam com muita dúvida. Se a OAB fala que ele está desempregado, Isa, quer dizer que ele tem direito à justiça gratuita? Não, não quer dizer. O fato de estar desempregado não quer dizer que ele tem direito à justiça gratuita, beleza? Porque ele pode conseguir arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio de sua família. Então, é bem objetivo. Recebe até 40% do limite do RGPS, tem direito à justiça gratuita. Recebe mais, mas a OAB deixa claro que ele não consegue arcar com as custas do processo, pede a justiça gratuita. Mas, para vocês não ficarem 5 minutos da prova pensando nisso, vamos combinar o seguinte? Falou que está desempregado, pede a justiça gratuita, que se a FGV considerar como quesito de pontuação, a gente não vai perder, tá? Então, aqui na justiça gratuita, não vão ficar colocando chifre em cabeça de boi, não, vamos simplificar. E aí, Isa, como que ficaria esse meu tópico na minha peça? Vamos ver. O reclamante encontra-se desempregado e possui insuficiência de recursos para o pagamento das custas. Ou você vai falar que o seu cliente recebe salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS. Ou você vai falar que, embora receba salário superior, possui insuficiência de recursos para o pagamento das custas. Vai colocar uma dessas hipóteses e vai concluir. Nos termos do artigo 790, parágrafo 3º da CLT, o reclamante faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Gente, vocês estão vendo que os tópicos são bem sucintos e objetivos? Porque o que importa para a FGV e o que vai estar no espelho de correção vai te dar os pontos. Você colocar o fundamento legal. Qual que é o fundamento legal da justiça gratuita? 790, parágrafo 3º. Você contar o caso concreto que veio no exercício para você. Você vai falar, juiz, no caso concreto, o empregado recebe R$2.000, ou seja, menos que 40% do limite do RGPS. Então, você conta o caso concreto e você traz qual é a providência que você busca. Para que você está contando isso para o juiz? Você está contando isso para o juiz porque você quer que ele defira o benefício da justiça gratuita. Então, não precisa decorar tópico, gente. Não precisa ficar decorando. Por quê? Todos os tópicos da sua peça têm que ter o fundamento legal, o caso que está na sua CLT, então você não precisa decorar, é só ir no índice emissivo. Você tem que contar o caso concreto que a própria OAB te deu e você tem que trazer qual é a providência. Quando você entende as peças, fica claro e não é decoreba. Você sabe que você contou que ele recebe até 40% do limite do RGPS e que você quer o quê? O benefício da justiça gratuita. Combinado? Próximo tópico da nossa peça, e agora nós vamos... Ai, graças a Deus chegamos aqui num ponto fixo, hein, gente? Honorários advocatícios. Os honorários são um ponto fixo da nossa peça, sempre vai ter. O que quer dizer que não importa a narrativa que a FGV trouxe para você, os honorários vão estar na sua peça. Depois da reforma trabalhista, 2017, nós temos que, a parte contrária, ela tem que pagar os honorários aí, seus como advogado, tá? E aí vão ter duas situações. Ou a OAB vai falar que você foi procurado como advogado, ou seja, você é um advogado particular, ou pode ser que ela conte que você é advogado do sindicato. São essas duas situações, mas não importa quais das duas seja, você vai pedir a condenação do empregador no pagamento dos seus honorários, porque você é o advogado da causa, você na OAB está como advogado. E aí a OAB vai falar, você foi procurado como advogado, que será advogado particular, ou ela pode dizer que você é um advogado do sindicato. Em ambas as situações, você vai pedir a condenação do empregador no pagamento dos seus honorários. Isa, como que fica esse tópico na minha peça? Bem simples. Você traz o fundamento legal, que você não precisa decorar, está na sua CLT, é só ir no índice emissivo. Você traz o caso concreto, contando que você
que o empregado está assistido por advogado, e você traz a providência, o que você busca contando o que você está contando para o juiz. Você busca que o empregador seja condenado no pagamento dos seus honorários. Vamos ver como que fica o tópico, olha aí, coloquei para vocês. Estabelece, então coloquei hipótese 1, quando for advogado particular, que é o que sempre caiu até hoje, tá, na OAB. Estabelece o artigo 791-azão da CLT, que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5 e máximo de 15, sobre o valor papapá. Isso aí, gente, não é para decorar, está escrito no artigo. Estando o autor assistido por advogado, requer-se a condenação do empregador em honorários advocatícios no importe de no mínimo 5 e no máximo 15. Então, gente, vocês perceberam que sempre o tópico da minha ação trabalhista, ele vai ter o fundamento legal que eu não decoro, tá na CLT, vai no índice emissivo. O caso concreto. O caso concreto, a própria OAB te contou. E qual é a providência que você busca? O que você busca contando o que você está contando para o juiz. Tá ok? E aí eu coloquei até a hipótese 2, gente, que até hoje não caiu. Caso a OAB fale que você é advogado do sindicato, é a mesma coisa. Só que você vai colocar o fundamento legal do advogado do sindicato. Olha aí, coloquei para vocês bonitinho no slide, tá? A hipótese. E aí a mesma coisa, você tem direito, sim, aos honorários. O empregador vai ser condenado aí no pagamento dos seus honorários. Beleza? Vamos continuar a nossa peça? Saindo aqui dos honorários, que é fixo, nós vamos continuar na estrutura. Gente, eu vou apagar aqui só porque para continuar escrevendo. Mas aí é só você continuar escrevendo na linha certa que eu vou colocar aqui, tá? No lado certo. Vou apagar isso aqui. Ó. Sair dos honorários advocatícios. Agora nós temos. Ó, não é desse lado não, desculpa, gente. Nós temos as verbas. Vou colocar 3 pontinhos aqui, ó, para vocês entenderem que tudo aquilo que estava escrito está aqui, né? E tudo aquilo que estava escrito aqui continua aqui. Verbas rescisórias, documentos comprobatórios da extinção, guias e multas. Isso daqui, que depende, a gente chama de bloco da extinção do contrato. E ele não é fixo. Ele vai depender se ele vai existir. E por quê? As verbas rescisórias, bloco quer dizer porque anda tudo junto, tá, gente? Se tem verbas, tem documentos, tem guias e tem multas. O bloco da extinção do contrato, ele só vai existir se na narrativa trouxe para vocês que houve a extinção do contrato e mais, que houve a extinção do contrato e que não foram pagas as verbas rescisórias ou falar no exercício que o contrato está em andamento. Porque se o contrato está em andamento, gente, não existe verba rescisória. Só vai existir verba rescisória na sua ação trabalhista se tiver ocorrido a extinção contratual. Verbas rescisórias decorrem da extinção do contrato. É importante vocês entenderem a diferenciação entre verbas rescisórias e verbas contratuais. As verbas rescisórias são decorrentes da extinção do contrato. As verbas contratuais são decorrentes do contrato em si. Então, quando o cliente te conta que ele fazia hora extra e não recebia, hora extra é devido em razão do contrato de trabalho em si, não porque o contrato acabou.
O que quer dizer que se um cliente seu está ainda na empresa e não recebe horas extras, ele pode ajuizar uma ação trabalhista com contrato em andamento para pedir o pagamento dessas horas extras. Só que nessa peça que você vai fazer para o cliente, em que o contrato está em andamento, não existe o tópico das verbas rescisórias pelo simples fato de que o contrato dele não acabou. Só existe verbas rescisórias se houve extinção contratual, se o contrato acabou. E mais, pode ser que a OAB te conte que houve a extinção contratual, mas ela deixe claro que já houve o acerto das verbas. A OAB já colocou que havia ocorrido o acerto da indenização da extinção do contrato. A FGV, apesar de não ser correto tecnicamente, isso que ela falou, ela utiliza essa informação de que quando ela fala que o contrato foi extinto e que foi paga a indenização, ela está querendo dizer que foi feito o acerto rescisório, que foram pagas as verbas rescisórias. Tá vendo como é importante preparação? É importante a gente estudar de acordo com a banca, não é de acordo com o que advogado faz no dia a dia, gente. A gente quer ser aprovado. Bom advogado a gente vai ser depois, tá? Então, quando a OAB falar que o contrato está em andamento, ou falar que houve a extinção, mas houve acerto, houve pagamento da indenização, não vai existir esse tópico das verbas rescisórias. Por isso que ele depende, tá ok? E aí, se você está pedindo verbas rescisórias, não basta pedir as verbas rescisórias. Você também vai pedir, porque o empregador, quando extingue o contrato, nasce para ele a obrigação de pagar as verbas rescisórias, de entregar os documentos comprobatórios que ele informou a extinção contratual aos órgãos competentes, as guias para saque do FGTS e requerimento do seguro-desemprego, e também a gente vai pedir multa, porque o empregador, quando o contrato extingue, ele é obrigado a fazer isso aqui dentro do prazo de 10 dias da extinção contratual. E se seu cliente te procurou, é claro que passaram os 10 dias e, por isso, a gente vai pedir a multa. Então, esse bloco da extinção do contrato anda junto. Se existe verba rescisória, você vai pedir a entrega dos documentos comprobatórios da informação aos órgãos competentes da extinção, você vai pedir as guias e você vai pedir as multas. E aí, ponto importante para vocês não ficarem confusos, o que acontece? Desde a reforma trabalhista, não é mais necessária a entrega das guias para saque do FGTS e requerimento do seguro-desemprego. Hoje, o empregado, de posse da CTPS dele, ele consegue sacar o FGTS e requerer o seguro-desemprego. Isa, mas então para que você já passou a reforma trabalhista há muito tempo, para que você tá mandando a gente pedir guias na ação trabalhista? Porque aqui eu não ensino prática da vida de advogado, eu ensino você a ser aprovado na OAB. E a FGV, mesmo após a reforma trabalhista, ela exigiu que fosse pedida guia na rescisão contratual. Então, nós vamos ser aprovados e não vamos perder nenhum ponto. Quando estiver falando de bloco da extinção do contrato, vocês vão pedir as verbas rescisórias, os documentos vão pedir as guias e vão pedir as multas. Estamos combinado? E aí, essas guias, vou colocar o nome de cada uma delas, que é a guia TR, CT e CDSD, mas já deixar claro para vocês que a FGV não exige o nome das guias, apesar de para os meus alunos eu sempre peço para colocar, mas se você colocar guias para saque do FGTS e requerimento do seguro-desemprego, tá ok, foi pontuado, você não vai perder ponto nenhum. Aí, Isa, como que esse bloco vem na minha peça? Vem ver comigo? Em virtude da dispensa motivada, e aí eu coloquei várias hipóteses, né, gente, que vai depender do caso concreto, ou da demissão, ou da justa causa, ou da rescisão indireta, ou do término do contrato por prazo determinado,
ou da extinção por acordo entre as partes, o autor tem direito ao recebimento das seguintes verbas. E aí você vai listar todas as verbas. Depois, por fim, deverá ser dada baixa na CTPS do autor, fazendo constar como data de saída o dia tal, considerada a projeção do término do contrato em virtude do aviso prévio, bem como a entrega dos documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual e guias, deixei até de roxinho para vocês, para saque do FGTS e requerimento do seguro-desemprego, conforme artigo 477, caput, parágrafo 6º e 10º da CLT. E peço as multas, que são as multas do 477, parágrafo 8º e 467 da CLT. Então, gente, vai ter verba rescisória na sua prova, na sua peça, é o bloco inteiro. Colocou verba, colocou documento, colocou guia, pediu as multas. Porque se seu cliente te procurou, é porque o empregador não cumpriu com o prazo das obrigações dele. Tá claro isso para vocês? Sair das verbas rescisórias do bloco da extinção do contrato, eu vou para onde? Eu vou para o mérito e eu vou para a conclusão. Gente, então vocês viram que a parte fixa é só endereçamento, qualificação, honorários, mérito e conclusão? Então, e isso daqui é o padrão que a FGV cobra. Para vocês terem uma ideia, verbas rescisórias dentro de ação trabalhista foi cobrado 2 vezes só. Beleza? Então, o que é o normal é isso aqui. Isa, o que vai ser meu mérito? O seu mérito são todas as verbas contratuais. Eu costumo dizer que o seu mérito vão ser toda informação que a FGV trouxer para você em relação ao contrato de trabalho do seu cliente, vai virar um tópico do mérito. E aí, quantos tópicos existem dentro do mérito, Isa? Depende de quantas informações a FGV trouxe para você. Se a FGV contar que o seu cliente tinha uma jornada e você calcular a jornada e ver que tem hora extra, você vai colocar hora extra no seu mérito. Se a FGV te contar que o seu cliente ele tinha contato direto e permanente com atividade insalubre, excesso de ruído, você vai abrir no seu mérito adicional de insalubridade. Se a OAB te contar que o seu cliente foi agredido fisicamente dentro da empresa pelo superior hierárquico, você vai abrir o tópico de danos morais e materiais, caso ele tenha gastado algo porque tenha ficado machucado com o médico. Caso a OAB te conte que o seu cliente trabalha durante o período noturno, que é de 22 às 5, você vai abrir no seu mérito o tópico do adicional noturno. O seu mérito vai ter quantos tópicos diretamente relacionados com as informações que a OAB está te trazendo. E aí, é importante vocês entenderem que esse nosso mérito aqui, gente, ele sempre deve... essa seta não é porque depende não, tá, gente? O seu mérito, ele sempre vai ter uma estruturação padrão. Todo tópico de mérito que você for abrir, você vai colocar o título e 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, você vai trazer o fundamento legal, que é a lei, a OJ, a súmula, o que traz o direito para o seu cliente. Você vai colocar o caso concreto. O que é o caso concreto? Gente, o que a OAB te contou. E você vai colocar a conclusão, que é dessa forma. O autor faz jus ou tem direito a tal coisa. Gente, então presta atenção. A OAB contou a jornada do empregado e você percebeu que ele tem hora extra. Você vai pôr das horas extras. Gente, não existe título correto, tá? Que às vezes você fala, Isa, mas eu coloco da jornada.
Ok, título não vale ponto. Então, para que eu coloco isso? Se título não vale ponto, para direcionar o corretor da sua prova. Porque eles têm preguiça de corrigir, então a gente faz bem mastigadinho para eles. Título, da jornada, das horas extras. Primeiro parágrafo, você vai trazer o fundamento legal. O artigo 7º, inciso 13 da Constituição determina papapá. Caso concreto. No caso em questão, o empregado trabalhava de 8 às 20 com um tanto de intervalo. Conclusão. Dessa forma, faz jus o autor a tantas horas extras. Crescido adicional de 50% e reflexos. Ah, Isa, mas também contou que o meu cliente estava exposto a excesso de ruídos. Do adicional de insalubridade. O artigo 189 da CLT determina papapá. Caso concreto. No caso concreto, o autor tinha contato direto e permanente com excesso de ruídos. Conclusão. Dessa forma, o autor faz jus ao adicional de insalubridade no importe de 40% a ser verificado por perícia. Todo tópico que você for abrir no mérito, ele vai ter essa formalidade. Título e 3 parágrafos, tá ok? Isa, mas você tá falando que o mérito vai depender do que o exercício falar. Então, por que tá fixo? Tá fixo porque eu tô falando que vai existir mérito. Agora, quais méritos que vão existir depende da narrativa do seu exercício. Tá claro para vocês? Beleza. E aí, eu até coloquei no slide, ó, a mesma coisa que eu coloquei aqui para vocês, que é o formalismo do mérito. Então, mérito sempre tem este formalismo. E aí, eu vou para a conclusão. Volta aqui, gente. Conclusão. Eu vejo cada conclusão, que a conclusão dura uma página. Lembrando que nós só temos 5 para fazer a peça. Pelo amor de Deus. Eu trouxe aqui para vocês as palavras-chave. O que você tem que escrever na conclusão que vai te dar os pontos. E vou te dar uma notícia. Isso que eu coloquei para vocês aqui é mais do que a OAB exige. Então, para que você está ensinando, Isa? Porque a OAB, em relação à conclusão da ação trabalhista, ela às vezes muda os quesitos de correção. Às vezes ela pede uns quesitos a mais, às vezes ela pede uns a menos. Então, eu coloquei assim, não tem como, Isa, independentemente do que a FGV fizer, se você colocar o que eu coloquei aqui, você ganha total na sua conclusão. Sem firula, sem encher linguiça. Aqui a gente não está aprendendo a como fazer uma peça como advogado. Aqui a gente está aprendendo a ser aprovado na OAB. Tá ok? Olha aí como que a conclusão fica. Você vai pedir citação / notificação da ré, a OAB aceita as duas nomenclaturas. Procedência dos pedidos, por quê? Porque o objetivo da sua ação trabalhista é a procedência dos pedidos. Condenação da ré, requer todos os meios de prova. Vem aqui, não é para ficar escrevendo prova testemunhal, documental, pericial, papapá, não precisa. Falou a palavra prova, pontuou. Vamos lá. Requer todos os meios de prova de forma genérica. Dá-se a causa o valor D. Coloca o valor da causa. Não é para colocar R cifrão. Não é para pôr o valor da causa, que eu quero dizer, não é para pôr 60 mil, 50 mil. É para escrever do jeito que eu escrevi. Dá-se a causa o valor D. R cifrão, 3 pontinhos. Tá? Aí, vamos lá. Nestes termos, pede deferimento, local e data, nome e assinatura do advogado, número da OAB, endereço para intimação. Desse jeito. Ah, só vou falar uma coisa com vocês. Tá vendo quando eu coloquei procedência dos pedidos? Depois de você colocar procedência dos pedidos, você vai colocar 2 pontinhos e vai elencar os pedidos, os títulos do seu mérito. Então, você vai colocar assim, procedência dos pedidos, 2 pontos. Horas extras, vírgula, adicional de insalubridade, vírgula, adicional noturno, e vai escrever, depois de procedência dos pedidos, você vai escrever assim, valor apurado. Por que você vai escrever valor apurado? Porque depois da reforma trabalhista é obrigatório colocar o valor dos pedidos. Mas a gente pode colocar valor em reais na OAB? Não, porque isso é identificação de prova. Então, você vai escrever entre parênteses, depois de procedência dos pedidos, valor apurado.
Ponto. E no valor da causa, você vai colocar R cifrão e deixar em branco. Porque não é para colocar valor nenhum, é só para você mostrar para o seu examinador que você sabe que tem que ter o valor. Beleza? Vamos voltar. Olha para essa conclusão. E para de escrever essas conclusões de uma página inteira, gente. Olha aqui, tá vendo porque eu falo que OAB é preparação e não conhecimento? Eu te dou certeza que se você fizer a peça pautado nisso que eu trouxe aqui para você, você vai tirar total na sua peça e vai fazer de forma bem mais rápida, bem mais clara, bem objetiva e vai sobrar tempo para o que realmente interessa, que é o tempo que você precisa para achar os pontos do mérito na sua CLT, porque você tem que ter tempo na prova para procurar no índice emissivo e vai sobrar tempo para você fazer as questões abertas e encontrar, mesmo que você não saiba algum dos conteúdos das questões abertas, está tudo na sua CLT. Então, você precisa de tempo para procurar no índice emissivo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês no meu Instagram, @IsadoraTaide_, Isadora_Ataide. Vou colocar aqui para vocês, olha. O meu Instagram, Ataide com THAY. Quero saber a opinião de vocês sobre essa aula. Espero ter ajudado vocês e estou esperando vocês lá no meu Instagram, que lá eu divulgo muito conteúdo gratuito para sua aprovação na OAB. Um beijo e até a próxima.